Senhoras deputadas e senhores deputados, demais autoridades, essa sessão ela tem por finalidade dar início à instalação da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Cumprimento todos, senhoras parlamentares, senhores parlamentares. Cumprimento aqui o meu primeiro secretário da mesa diretora, deputado Enio Tato, ao segundo secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado Milton Leite, ao secretário-chefe da Casa Civil, Antônio Carlos Rizek Maluf. Antônio Carlos Maluf, coloquei um Rizek a mais no nome. Rizek também? Rizek Maluf. Secretário-chefe da Casa Civil, neste ato, representando o governador João Dória para esta instalação. Nos termos do inciso 10º do artigo 47 da Constituição do Estado de São Paulo, esta sessão, o senhor governador do Estado apresenta à Assembleia Legislativa a mensagem sobre a situação do Estado, apontando as medidas de interesse do governo. Gostaria de convidar a todos para que, em posição de respeito, possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Mas se ergues da justiça, clama forte, verás que o filho teu
Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência declara instalados os trabalhos legislativos da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa. Antes de iniciar o momento de entrega pelo senhor governador da mensagem aditiva, eu só queria fazer um cumprimento especial a 3 senhores parlamentares e senhoras parlamentares. Primeiro, ao deputado Murilo Félix, que neste momento passa a integrar ao quadro dos nossos parlamentares. Ele tomou posse no início de janeiro. Então, cumprimento aqui em nome da nossa Assembleia Legislativa. Bem-vindo ao Legislativo Estadual. Ele que é da cidade vizinha de Limeira, vizinha à minha cidade de Americana. Cumprimento aqui pelo seu início. Também volta a esta casa o deputado Edson Geriboni, que assume também o mandato de deputado estadual. Cumprimento em nome de toda a Assembleia Legislativa. Ambos assumem os mandatos em decorrência de 2 parlamentares que faziam parte desta casa terem sido eleitos prefeito. E cumprimento também o deputado Nascimento pelo seu aniversário. Parabéns, deputado Nascimento, em nome da Assembleia Legislativa. Neste momento, teremos a entrega pelo senhor secretário-chefe da Casa Civil, Antônio Carlos Rizek Maluf, da mensagem encaminhada pelo excelentíssimo governador João Dória, apontando as medidas de interesse do governo ao longo deste ano. E eu, como presidente da Casa, o recebo e mandarei publicar as medidas para que todos os parlamentares que tenham interesse em tomar ciência possam, assim, conhecer. Recebida a mensagem do senhor governador, esta presidência repassa a mensagem ao senhor primeiro secretário Enio Tato e solicita para que o mesmo proceda à leitura da resenha da mensagem. Boa tarde a todos. Mensagem anual à Assembleia Legislativa, governador João Dória. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, é com grande satisfação e respeito que encaminho a vossas excelências a mensagem anual e o relatório de atividades desenvolvidas pelo governo do Estado de São Paulo em 2020. Certamente um dos anos mais duros e desafiadores de toda a história de São Paulo, do Brasil e do mundo. Dirijo-me com toda admiração e cordialidade a este nobre parlamento, que abriga os legítimos representantes do povo, para prestar contas sobre as políticas públicas praticadas pela administração estadual. É preciso ressaltar que a Assembleia Legislativa executou com primazia os papéis de fiscalizador e aconselhamento do governo de São Paulo ao longo do ano passado. Os debates propositivos e transformadores foram, em absoluta maioria, a regra nas relações entre este Legislativo e o Executivo Estadual. Essa sinergia se mostrou fundamentalmente para que São Paulo pudesse enfrentar a pandemia do coronavírus de forma perene e ativa, sem ceder a arroubos ideológicos e tampouco a interesses corporativos. No ano passado, o governo de São Paulo priorizou a preservação da saúde e o respeito à ciência e à medicina na condução das políticas públicas. Assim que o primeiro caso de contaminação por coronavírus no Estado e também no país foi confirmado, no dia 26 de fevereiro, determinamos a criação de um centro de contingência formado por médicos e cientistas de renome internacional. Desde então, esse Comitê de Saúde atua de forma voluntária para oferecer orientação e aconselhamento a todas as decisões estaduais no combate à pandemia, principalmente em relação ao monitoramento dos indicadores de saúde e medidas relacionadas às atividades econômicas não essenciais durante a crise. A pandemia presenciou gestores públicos de todo o Brasil em busca de saídas para proteger suas populações e, ao mesmo tempo, evitar efeitos devastadores sobre a economia. O governo de São Paulo teve a coragem e a firmeza necessária para enfrentar a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Ainda em março, foi o primeiro governo regional, ao lado do Rio de Janeiro,
a determinar fechamento de cinemas, teatros, museus, bibliotecas, parques, postos de poupa-tempo e escolas, além de recomendar as celebrações presenciais em igrejas, templos e demais espaços religiosos. E no dia 24 daquele mês, a gestão estadual novamente foi pioneira ao colocar os 645 municípios em quarentena, restringindo a mobilidade social e evitando o colapso no sistema de saúde. Segundo especialistas do Centro de Contingência, a etapa mais restritiva, de março a maio, foi imprescindível para salvar pelo menos 65 mil vidas e evitar que 1 milhão de pessoas fossem infectadas pelo coronavírus. O uso obrigatório de máscara em todos os locais e acesso público também foi uma decisão necessária e fundamental no enfrentamento à pandemia, adotado tão logo houve a recomendação formal da OMS, Organização Mundial da Saúde. Até julho, o investimento público em saúde para o combate à pandemia foi de 4,9 bilhões, 2,7 bilhões em recursos estaduais e o restante via prefeituras. E permitiu ações sem precedentes, como mais que dobrar o número de leitos de UTI em tempo recorde. Em uma ação ousada e inédita, o governo de São Paulo passou a contar com 8.559 vagas de terapia intensiva no SUS, antes cerca de 3.600 que existiam antes da pandemia. O Estado investiu na aquisição de 4.013 respiradores para atendimento a pacientes graves com Covid-19 e já repassou 3.900 equipamentos a unidades hospitalares de todas as regiões do Estado. 7 novos hospitais foram abertos, sendo 4 unidades de campanha na capital, 2 deles dirigidos diretamente pela Secretaria de Estado da Saúde, e o HC de Bauru, a AME de Campinas e o Hospital Regional de Caraguatatuba. Foram contratados 6.300 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagens e fisioterapeutas, além da compra de 57,4 milhões de EPIs, equipamentos de proteção individual e insumos. Todos esses esforços garantiram que uma das principais metas do nosso governo, durante a pandemia, fosse cumprida. Em São Paulo, nenhum paciente moderado e grave de Covid-19 ficou sem tratamento. São Paulo buscou fazer mais e melhor para enfrentar o coronavírus. Nosso estado é um dos maiores polos de formação e produção científica de todo o mundo, com tradição histórica de apoio público ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas de conhecimento. Ligado ao governo do Estado, o centenário Instituto Butantan, uma das mais respeitadas instituições de imunobiologia do mundo, iniciou busca por parcerias internacionais para desenvolver uma vacina que interrompesse o ciclo trágico e mortal da pandemia, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. A nossa administração deu respaldo irrestrito ao objetivo mais ousado de 2020, imunizar a população com uma vacina segura, eficaz, desenvolvida em tempo recorde e que pudesse ser produzida diretamente pelo Butantan, em solo brasileiro. São Paulo não parou durante a pandemia. Um exemplo disso foi fomento às ações emergenciais de proteção social e arrecadação de doações em 2020. Programa Alimento Solidário arrecadou 1,045 milhão de cestas básicas já distribuídas. Famílias carentes receberam 630 mil kits com itens de limpeza, como álcool em gel, papel higiênico e sacos de lixo. A Sabesp adotou isenção do pagamento de conta de água para 2,5 milhões de pessoas incluídas na tarifa social, distribuiu 6,6 mil caixas d'água em comunidades. 52 restaurantes da rede Bom Prato, na capital, interior e litoral, passaram a oferecer alimentação gratuita para mais de 15 mil pessoas que vivem nas ruas. Na área da educação, Programa Merenda em Casa deu auxílio financeiro mensal para que famílias de 770 mil alunos da rede estadual pudessem
comprar alimentos até dezembro de 2020. Lançamento do Centro de Mídias São Paulo. Lançamento do Centro de Mídias São Paulo, plataforma que dá acesso a aulas ao vivo pela internet e também pela TV Cultura, além de oferecer navegação sem custo a professores e a 3.500 alunos. Novamente, nosso governo se antecipou ao problema e apresentou a esta Casa uma proposta robusta de reforma administrativa e modernização fiscal para tornar o serviço público mais eficiente e enxuto, além de revisar uma série de privilégios tributários ofertados a diversos setores. Com o aval da Assembleia Legislativa, extinguimos empresas estatais obsoletas, incentivamos a demissão voluntária de servidores estáveis já aposentados ou em vias de se aposentar e determinamos a revisão linear de 20% sobre todos os benefícios fiscais referentes ao ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, por prazo determinado de 24 meses. Trata-se de um esforço coletivo e transitório de setores mais privilegiados que irá garantir a continuidade de serviços em benefício direto à população mais carente e desvalida, aquela que realmente depende da presença do Estado para ter vida digna. Somente com as contas em dia é possível garantir a oferta de educação, saúde, segurança pública, desenvolvimento social, habitação e demais serviços públicos essenciais. Quero, nessa mensagem, expressar mais uma vez o meu agradecimento a Vossas Excelências pela aprovação da reforma administrativa e modernização fiscal, modificada de forma pontual pelo Parlamento ao longo de 2 meses de diálogo e negociação com esta administração. O sucesso do governo de São Paulo ao longo deste ano está diretamente ligado à compreensão da maioria dos nobres deputados sobre a necessidade e urgente contribuição de setores produtivos para que a crise econômica seja superada de forma menos drástica e traumática. O Estado também faz sua parte ao reduzir o peso da máquina administrativa e intensificar a desestatização com projetos de concessões e parcerias públicas-privadas nas áreas de infraestrutura, meio ambiente, transporte e logística. A crise do coronavírus é o maior desafio já enfrentado por gestores e autoridades públicas em nossa geração. A harmonia entre executivo, legislativo e judiciário torna-se ainda mais necessária em um cenário em que as decisões do poder público são determinantes para proteger a saúde da população e salvar vidas. A Assembleia Legislativa de São Paulo, reforço meu compromisso com valores democráticos, diálogo, com bom senso, transparência, ética e busca incessante pela geração de empregos e de renda por meio de desenvolvimento social e liberdade econômica. Conto com a participação efetiva desta Casa para governarmos em prol do progresso humano livre de arroubos ideológicos e polarizações divisionistas. São Paulo precisa de união, o Brasil precisa de união. Palácio dos Bandeirantes, 1º de fevereiro de 2018, João Dória, governador do Estado de São Paulo. Está lida a mensagem, senhor presidente. Só uma correção, ano 2021. Parece que o ano está escrito de maneira equivocada, 2018. É, 2021. 2021. Esta presidência agradece o nobre deputado Enio Tato, primeiro secretário dessa Casa, pela leitura da mensagem do senhor governador e determina que ela seja publicada na íntegra no Diário Oficial da Assembleia. Senhoras deputadas e senhores deputados, esgotado o objeto da presente sessão, antes de encerrar, quero agradecer a cada um dos senhores parlamentares presentes, também o nosso secretário da Casa Civil, e convoco Vossas Excelências para a realização da primeira sessão ordinária desta sessão legislativa, a realizar-se amanhã, terça-feira, hora regimental, com o remanescente da ordem do dia 17 de dezembro último. Está encerrada a presente sessão inaugural deste ano legislativo. Muito obrigado a todos e boa tarde.